Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Estamos de volta aqui com o nosso curso de controle de constitucionalidade. Deixe seu like, segue o nosso canal que tem muita coisa bacana para a gente fazer ainda de agora em diante, beleza? Vamos trabalhar agora de forma mais específica o objeto da ADI na sua relação, em sua revogação ou alteração. Nós estudamos o objeto da ADI, por exemplo, uma lei. Só que essa lei, durante o trâmite de uma ADI, ela pode ser alterada, ela pode ser revogada, e isso é mais comum do que você pode imaginar. Então, para isso, surgem certos cenários que a gente precisa melhor analisar. Primeiro questionamento. Analisadas as normas que podem ser objeto da ADI, o que acontece se elas forem revogadas ou alteradas durante o trâmite da ação do controle concentrado? Pessoal, esse tema, ele foi objeto de vários julgados. Um, inclusive, de agora de 2019, super recente, que é a de 2049. A de 2049. Se a lei, observe o seguinte, nós estamos trabalhando aqui a regra geral, tá? Porque a gente vai ver exceções na sequência. Se a lei for revogada ou se a lei tiver uma alteração substancial, alteração substancial é aquela na qual nós tínhamos uma lei e ela no ponto específico que ela é objeto da ADI, ela é alterada. Só que essa alteração trata o tema de forma completamente distinta, às vezes um outro tema que não tinha nenhuma relação com aquilo que estava sendo objeto da ADI. Nesses casos de revogação ou alteração substancial, nesses dois casos, em qualquer um deles, a ADI será extinta sem julgamento do mérito. Por quê? Porque a ADI tem o seu objeto perdido, ou seja, a ADI perde o objeto. Contudo, se nós estivermos diante de uma alteração não substancial, será possível a emenda da petição inicial. E essa emenda, ela deve demonstrar que a nova lei reproduz as normas inconstitucionais revogadas. Não precisa ser exatamente a mesma redação. A alteração pode ter passado, a redação do dispositivo pode ter passado por alteração, essa não substancial, que ainda assim ela poderá ser passível de ADI. Tema discutido bem recentemente, confirmando sua jurisprudência nesse julgado de 2019. Observe o seguinte, essa é a regra geral sobre o tema. No tema do que diz respeito se o STF pode ou não analisar uma ADI que é revogada ou alterada. Contudo, existem casos excepcionais em que o STF pode analisar a inconstitucionalidade de lei já revogada. São casos excepcionais. O primeiro caso é o de fraude processual, trabalhado na ADI 3306. No âmbito da ADI 3306, o STF afirmou que em caso de fraude processual, a jurisdição dele é mantida. Professor, como assim fraude processual? Existem casos em que uma lei é impugnada em sede de ADI, contudo, posteriormente,
com a finalidade única de evitar que o tribunal se pronuncie sobre essa inconstitucionalidade, é publicada uma nova lei, e às vezes inclusive leis em sequências, exatamente para tirar daquele ponto de análise do STF, quando essa fraude processual ela é caracterizada, o STF mantém a sua jurisdição e a ADI ela é julgada. O segundo cenário ocorre quando já estiver em pauta a votação. Observe o seguinte: o STF é composto por 11 ministros, de fato. Então é possível que o julgamento já tenha sido iniciado. E o julgamento inicia com a pauta de votação. Quando o julgamento quando a ADI ela entra em pauta, inicia nesse momento o julgamento. Pode acontecer de que somente o relator tenha se pronunciado e um outro ministro tenha pedido vista. Nesse cenário, que pode facilmente acontecer, entre o julgamento do relator, por exemplo, e o julgamento do voto vista, nesse cenário, nesse ínterim, pode acontecer exatamente o que? A revogação da lei. Contudo, como a ação já estava em pauta, inclusive o seu julgamento iniciado, isso não retira a ADI do julgamento. Por quê? Pensa da seguinte maneira: o julgamento ele é uno. Quando iniciado o julgamento, ele vai até o fim, mesmo que nesse trâmite tenha ocorrido o que? A revogação da lei. Tá? Isso já foi trabalhado em algumas ações. Eu cito aqui com vocês a ADI 32. Eficácia repristinatória tácita indesejada. Um dos efeitos da ADI, dos efeitos finais da ADI, é exatamente a eficácia repristinatória tácita. O que acontece? Nós temos aqui uma lei vigente. Posteriormente vem uma nova lei e revoga a lei anterior. Essa lei, então, ela vem e se transforma em objeto de uma ADI. Como ela se transforma em objeto de ADI, um dos efeitos da decisão final da ADI é exatamente o que? A eficácia repristinatória tácita. Se essa lei é declarada inconstitucional, a lei anterior ela volta naturalmente à vida. Isso se chama eficácia repristinatória tácita. Contudo, ocorrem cenários no qual é possível cenários em que ocorra a eficácia repristinatória tácita indesejada. O que é essa eficácia repristinatória indesejada? A lei anterior que volta à vida tem o mesmo problema da lei que foi declarada inconstitucional. Nesses cenários, o STF vai declarar a inconstitucionalidade não só dessa lei, mas também das leis anteriores que tratam daquele mesmo tema. Mas não se preocupe, eu só ilustrei aqui. O tema vai ser trabalhado de forma bem aprofundada ainda nesse curso, quando nós trabalharmos os efeitos da ADI. Então fique agora só a referência e esse breve exemplo. Outro caso excepcional ocorre quando ocorre o desconhecimento da revogação do objeto pelo STF. Observe a seguinte situação. O tema foi trabalhado na ADI 951. No caso, trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal, o tribunal efetivamente julgou, analisou a inconstitucionalidade e julgou uma norma que já tinha sido revogada. Só que ele só tomou conhecimento que a norma tinha sido revogada após o julgamento.
Nesses casos em que ele somente, por algum motivo qualquer, ele não tinha conhecimento da revogação e já tinha sido feito o trabalho, o STF já tinha trabalhado, já tinha julgado em inconstitucionalidade, nesses casos, o julgamento será mantido. Ah, qual argumento que o STF utilizou, professor? Muito simplório o argumento dele. Ele falou o seguinte: nós, enquanto ministros, já trabalhamos. Se nós já trabalhamos, o trabalho já está feito, a decisão está mantida. Então, o julgamento da ADI nesses cenários, o julgamento será mantido. Beleza, pessoal? Seguindo então, observe o seguinte: é possível também que a revogação da norma constitucional parâmetro, não só a lei pode ser revogada, mas imagine que tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que ela faça referência a um dispositivo da Constituição. Fala, não, aquela lei ela é inconstitucional por causa de um dispositivo X da Constituição Federal. Esse dispositivo X da Constituição Federal ele também pode ser revogado e alterado durante o trâmite da ADI. Então, dentro desse cenário, é esse cenário que nós vamos trabalhar agora. Mas antes, um questionamento. Quais são as normas constitucionais parâmetro? O que são normas constitucionais parâmetro? Quando o legitimado da ADI faz uso da ação direta de inconstitucionalidade, ele tem que apontar qual a norma constitucional que está sendo violada. Essa norma constitucional que está sendo violada por uma lei, por exemplo, e que é indicada no âmbito da ADI, essa norma constitucional é que vai se chamar de norma constitucional parâmetro. A norma constitucional parâmetro nada mais é do que a norma constitucional que é indicada pelo legitimado no momento durante a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade. E aqui questiona-se quais são as normas constitucionais parâmetro. O que pode ser utilizado para fins de declaração de inconstitucionalidade de uma norma? Norma constitucional parâmetro são aquelas normas que formam o bloco de constitucionalidade. É um termo que vem do direito francês, bloc de constitutionnalité. No direito francês, não só a constituição deles é norma de natureza constitucional. Um documento cunhado na época da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração da época da Revolução Francesa ainda hoje tem natureza constitucional na França. Então existe na França um bloco de constitucionalidade. Por que bloco? Porque não se restringe a um único documento. No Brasil também podemos falar em um bloco de constitucionalidade, que é composto pela Constituição Federal, suas emendas constitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos com natureza constitucional, por passarem pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e também os princípios implícitos da ordem constitucional vigentes. Repetindo, Constituição Federal, emenda constitucional, tratados internacionais de direitos humanos que possuem natureza constitucional, ao passarem pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, e, por fim, os princípios implícitos da ordem constitucional vigente. Tá? Aí, superado esse ponto, vamos para o segundo. Revogação ou alteração da norma constitucional parâmetro. O que acontece se essa norma constitucional parâmetro for revogada ou alterada? Observe o seguinte: o STF já fixou o entendimento a partir de 2017 em diante, de forma bem clara, de que não fica prejudicada a ADI.
Observe o julgado do Supremo Tribunal Federal que eu estou colocando aí para vocês. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvido em sede de controle concentrado de constitucionalidade de normas. Observem o seguinte: esse tema já foi pacificado e, repito, em caso de revogação ou alteração, não fica prejudicada a ADI. E mais, nesses casos, o STF fica incumbido de fazer uma análise de um duplo parâmetro constitucional. Professor, o que é o duplo parâmetro constitucional? O STF deve fazer um juízo de constitucionalidade em relação ao parâmetro original. O STF deve fazer um juízo de constitucionalidade em relação ao parâmetro original e fazer também um juízo de recepção em relação ao parâmetro atual. Então, ele vai analisar de acordo com a norma da Constituição da época em relação ao novo parâmetro constitucional. E aqui falamos em relação ao parâmetro da época, falamos em juízo de constitucionalidade. Em relação ao parâmetro atual, em relação ao juízo de recepção. Só para vocês entenderem melhor o que é esse duplo juízo de recepção. Vamos lá. Imagine o seguinte cenário. Nós temos uma lei que ela é objeto de ADI. E ela tem como referência nós temos aqui uma ADI que ela é interposta, que ela questiona uma lei, e essa lei ela é inconstitucional por causa de um dispositivo específico da Constituição Federal. Só que esse dispositivo específico ele é alterado. Por exemplo, no curso da ADI. No momento da ADI, ela vai ter como referência a norma inicial e a nova norma. Em relação a essa lei, a norma no qual ela era o parâmetro originário, isso é juízo de inconstitucionalidade. Em relação ao novo parâmetro, ela é o que? Controle de recepção, aquele que alterou, né? E é exatamente isso que acontece aqui. Existe, portanto, um duplo parâmetro constitucional, pessoal. Tá bom? Meus amigos, finalizamos esse bloco por aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo